Falou, ó, larga de tudo e fica com poder aqui, ó. Fica com o Estado. Imagina. Jesus falou assim, não tem uma passagem dessa na Bíblia? Acho que tem, hein? Não tem, não? Na minha não, mas pode ser que em outra Não, tenha. alguma coisa parecida. Eu já ouvi falar nisso aí. Que Tem na tentação, o único isso. momento em que o diabo tenta Jesus E que é ele quando ele ofereceu? oferece os reinos da terra. O Estado. Os reinos nada mais é do que o Estado. Jesus não recusou? Recusou porque o reino dele não é físico, o reino dele é espiritual. O que é que ele quer saber dessa merda? E de quem que era o reino? O reino é governado pelo príncipe deste mundo. Não, mas quem que ofereceu o reino para Satanás, Jesus? Porque é dele. Você Sim. oferece o que é O seu. domínio sobre as coisas físicas. O Estado é de Satanás. Agora não podemos esquecer que foi Deus quem criou todas as coisas. Cabe e a quando gente, Deus né, criou, cuidar. ele disse que tudo era bom. Portanto, o estado é ruim quando nós somos omissos na bondade. Porque não foi Deus que criou o ruim. Deus criou e viu que tudo era bom. Se o estado é pervertido, não é porque Deus tirou a bondade, é porque nós não praticamos a bondade. Eu só sou ruim quando eu faço questão de não ser bom. Porque a maldade não existe como criação de Deus. Deus é bom, Deus é verdadeiro, Deus é uno e Deus é belo. São as 4 atribuições do ente que nós atribuímos ao sagrado. Portanto, não existe o mal, existe a ausência do bem. E Deus não foi ruim em nenhum momento da Bíblia? Nunca. Nenhum Nunca. momento da Bíblia? Não, Deus sendo amor não pode existir nele nem a possibilidade do mal. Deus não permitiu na Bíblia que famílias fossem mortas? Não tem alguma coisa assim na Bíblia? Existe aquilo que os autores sagrados, dentro da apologia religiosa, escreve como atitude de Deus. Não significa que Deus tenha feito. A apologia da Escritura é justamente defender a verdade da religião. Para isso, coloca-se a autoridade divina. Mas não significa que Deus tenha feito aquilo. Permitir que tivessem avançado para dentro de Canaã e matado e dizimado várias tribos em nome de Deus, as guerras santas que se justificam em nome de Deus. Não foi permitido por Imagina Deus. Deus sentado administrando uma guerra em nome dele. Por que o evangelista colocou isso no livro? O evangelista? Não foi o evangelista que Que no colocou? Novo Testamento o Cristo vem justamente para mostrar esse outro lado, que é o lado do amor. Pai nosso que estais nos céus, já tirou ele de dentro do templo, colocou ele nos céus, ou seja, acima de nós e acessível. Em todos os lugares. Não dentro do templo, só como os mestres querem. Aí ele começa a fazer 7 pedidos, porque 7 é um número simbólico, significa perfeição. Aí ele começa, ele faz 7 pedidos. A oração do Pai Nosso é um código. Então, Pai Nosso que estais nos céus. Primeiro pedido, santificado seja o vosso nome. Segundo, venha a nós o vosso reino, porque o reino material, nós não precisamos dele. Nós precisamos do seu, que é espiritual. Terceiro, seja feita a vossa vontade aqui na terra do jeito que é feito no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. É o 4º pedido. O 5º pedido, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, ao próximo como a ti mesmo. 6º pedido, e não nos deixeis cair em tentação, porque neste mundo nós seremos tentados o tempo todo. E ele finaliza com o último pedido, mas livrai-nos do mal. São 7 pedidos. O número 7 na Bíblia significa o perfeito. Aquilo que é perfeito. Quantas vezes devemos perdoar? 70 vezes 7. Ou seja, a perfeição é elevada ao máximo da sua existência. E Deus atendeu os 7 pedidos? Claro, é a oração oficial da igreja e do cristianismo, é o Pai Nosso. A oração você pede. São os pedidos. São os pedidos, mas Deus atendeu os 7 pedidos? Claro. Nos livrou Sem do mal. dúvida nenhuma. Agora, quantos de nós que rezam e de fato querem receber?
Principalmente quando a gente fala, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade. Esse é o problema, então, a gente não tá pedindo hoje. Não, a gente até pede, Cara, mas a gente você quer. pede. Não, Mas é que a vontade dele não é a sua, Pedir mano. pela boca não é. Tem que Não é nem pedir pela pelo boca. coração. Pedir O pelo problema coração. é o seguinte, não é eu isso, falo pra ué. Deus, seja feita a vossa vontade, mas se tiver um jeitinho aí de passar uma gambiarra e fazer do meu jeito... É só que a sua vontade tem que ser o que eu quero. É Não isso, faz por a isso sua que a oração vontade ela me tem que deixa, ser que a me minha deixa vontade rico, me em deixa... tudo coincida com a sua. E quando não coincidir, que prevaleça a sua. Essa é a oração que a gente faz diante de Deus. Que a minha vontade coincida com a sua. E quando não coincidir, Senhor, que prevaleça a sua vontade. E qual que é a vontade de Deus? Aí é o que Ele quer para nós e não o que nós queremos. O que Ele quer pra nós sabemos? Ele diz que veio a este mundo para que tenhamos vida e a tenhamos em plenitude. Então eu acredito que o mínimo que Deus deseja para nós é plenitude. Ou seja, estarmos abundantes. Sermos o melhor de nós Sermos o mesmos. melhor de nós mesmos. O tempo todo buscar Eu a sua vim para que melhor tenham versão. vida e a tenham em abundância. Então, não é meramente passar por este mundo limitado no cronológico, um mundo que está preso no relógio, que a gente conta idade. Abundância de quê? A abundância é o estado de espírito. Abundância de amor e de espiritualidade. Principalmente. É essa abundância E que do eu tô cuidado falando. com o outro. E do cuidado com o outro, como a ti mesmo. Porque às vezes a pessoa tá escutando achando que é abundância de dinheiro ali. Acumular dinheiro. Pode até ser. Ah, não sei. Pode até ser Não a sei. prosperidade. Deus nos quer prósperos também. Deus nos quer na prosperidade. Cara, mas foi pregado por muito tempo que não, hein? Que o legal era ser pobre, era... Mas o que acontece? É uma ideia medieval que veio para poder justificar o período medieval onde a corrupção tomou conta das cabeças das lideranças da igreja e o dinheiro, o vil metal, era o poder que movia a Idade Média. Por quê? Quando o Império Romano cai no Ocidente, o imperador decreta que quem vai administrar as terras do Império no Ocidente são os bispos. E que a religião oficial seria o cristianismo. Então muitos pagãos, gente que nunca acreditou em Jesus Cristo, se batizou para agradar o imperador. E esse povo que era para agradar o imperador comprava título de bispo. E muitos chegaram inclusive ao trono de Pedro, viraram papas, sem nem acreditar em Jesus Cristo. Por isso que foram tantas aberrações neste período. Porque eram conversões fantasiosas. Então quando a gente fala, a igreja errou na Idade Média, não. Nós temos que entender quem errou, porque nós estamos falando de pessoas pontuais. Pagãos que se convertiam para satisfazer os interesses do império e que almejavam os títulos que o império deu para a igreja. E que não tinham nada de cristãos. Caramba, então teve papa que não era pra ter sido papa? Não, teve papa que não acreditava em Deus. Isso, Pô, cara. tem Eu um nome nunca ouvi desse aí, falar vamos isso. ver. Fala A o Idade nome- Média é fala esse o nome período. desse A maioria pecador da aí, Idade Média foi Grande assim. parte. Por isso que os filósofos vão chamar de Idade das Trevas, né? Porque não tinha o raciocínio, porque a treva significa a ignorância. Então é o período da ignorância. Sim, sim. Justamente porque prevaleceu a questão financeira. Mas o Papa em si mesmo, hoje o que a gente tem, ele só é um título, ele não é uma pessoa que tem um conhecimento maior, um amor maior por Jesus. Não, ele é o bispo de Roma. Todo bispo de Roma é o primeiro da igreja, porque ele substitui na sucessão o apóstolo Pedro, Sim. que é a autoridade da igreja. Então, Pedro morreu em Roma, que era a sua diocese, como bispo. Então, quem sucede Pedro recebe É o o título de pai da igreja, Papa. Mas ele não necessariamente é o cara que mais conhece. Não, tanto, Não é que, isso, tanto né? que ele é cercado por um colégio de conselheiros. Porque o Papa não tem obrigação de saber de tudo. Não, lógico que não. E nem Mas- sempre acertar em tudo também. Mas por quê? Qual que é o critério para ele ser o Papa? O que é o caminho? O que ele fez de a mais? Então. Existe uma caminhada, existe um legado construído por essa pessoa. Existe um manejo, existe uma forma de agir, existem verdades que essa pessoa traz que são necessárias para o século, para o mundo que nós estamos inseridos, para a necessidade que nós temos nesse momento.
Representar a né? igreja, E há né? 2000 Falar pela anos a igreja é conduzida dessa forma, né? E até mesmo pela mão errada de bispos e papas, o Espírito Santo acertou. Porque a igreja é do Espírito Santo. Sim. Se não fosse, ela teria sucumbido aos pagãos que chegaram ao lugar de Pedro. A igreja é do Espírito Santo. O próprio Cristo fez a promessa: as portas do inferno nunca vão prevalecer sobre ela. E se ele fez essa promessa é porque ele sabia que passaria por dificuldades. As portas do inferno não vão prevalecer. Ou seja, vai chegar uma hora que o inferno vai abalar a igreja. Só que não vai prevalecer. Porque se ele disse que elas não iam prevalecer é porque elas existiriam. Então o próprio Cristo já previa as crises da igreja. Você acredita nisso aí? Então, Que a igreja totalmente. vai ser abalada em algum momento? Não, ela sempre é. A igreja Então. desde o Cristo. E ela tá vivendo um momento agora de abalo? Ou agora Não. só um... tem Não, um eu bom- acho, não, eu acho então. que nós encontramos um momento de equilíbrio muito grande. Sim. Né? As dificuldades internas sempre existiram. Eu vou te falar, a gente conversou essa semana pelo WhatsApp, assim. Eu acredito que a igreja tem que mudar muita coisa. Tem que se adaptar a esse novo momento que a gente vive. Eu fui numa missa semana passada, e por mais que era uma missa num dia de semana, não era o final de semana, mas eu não vi ninguém jovem dentro da igreja, só vi pessoas idosas dentro da igreja. Isso é um problema, porque tem que ter uma continuidade, e a gente só consegue essa continuidade com pessoas jovens dentro daquele local. E eu vi, assim, também que vários ritos de uma forma complicada, sabe? Eu não tava entendendo o que eu tava... Eu sabia que eu tava lá dentro, pelo motivo que eu tava lá dentro, mas eu não sei... Pô, pode ser... O pessoal vai me criticar muito por causa disso, mas enfim. Eu não sabia o porquê que eu tinha que levantar. Rodrigão, o com porquê medo que eu dos tinha... haters Não, católicos. o porquê que eu tinha que levantar, o porquê que eu tinha que sentar, o porquê que eu tinha que ir lá na frente, o porquê que eu tinha que acender uma vela, porquê que aquele dia era dia de acender vela, sabe? Isso daí afasta a pessoa lá de dentro. Você tem que falta saber uma o porquê catequese, que você tá lá dentro ali, Falta uma que catequese. você aprendia na catequese, verdade? Quando eu era pequeno tinha isso lá. Mas falta catequese hoje em Mas dia, hoje, principalmente cara. por parte dos padres, né? Porque é a ideia de que a comunidade ela já sabe das coisas. E não sabe. Existe este engano por parte de muitos líderes religiosos de que quem está ali na igreja já frequenta todos os dias e é a comunidade. Então automaticamente sabem tudo, né? E não é uma realidade, né? Eu não estou dizendo que eu sou melhor nisso, mas por exemplo, na minha missa, toda missa eu explico qualquer novidade do rito. Né? Por que se acendeu as velas? Porque certamente era um dia que tinha alguma coisa a ver com a ressurreição do Cristo, o Sírio Pascal. Não, ele foi Nessa vela- no dia da Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Ah, então era novena. Aí você você acende a vela de isso, Nossa você Senhora. amarrava ali, fazia um pedido com Sim. o nó para que ela desatasse. Nessa hora tinha uma vela acesa ali, e Isso. depois você apaga e entrega o nó pra É ela. esse rito eu criei lá em Uberlândia e espalhei pela diocese. Você que criou Eu criei. a desatadora dos nós. Com essa devoção do barbante, foi. E aí, as pessoas não sabem por que tá fazendo aquilo Mas lá. não tem que saber, o importante é a devoção. Ah, tem que saber. Tem que saber nada. que Quem saber, né? tem que receber a Acredito, devoção né? é a Virgem Maria. Eu tive um Eu só professor vou conseguir, ótimo. eu só vou conseguir participar de algo, fazer parte de algo, se eu sei o que eu tô fazendo, hein? Mano, eu tive um professor bom demais. Ele virava e falava assim: agora você tem que ter fé. Eu falava assim, como é que é? Eu falava assim, mano, agora você só tem que acreditar. Agora você tem que ter fé. Faz Não, isso. mas eu não concordo com isso, não. E ele era um bom Tem que- professor, viu? De direito constitucional. Não é sobre quem fala, é sobre de quem se fala. Põe isso na sua cabeça. Como assim? Não é sobre o Padre Fábio, é sobre quem o Padre Fábio está falando. Não vai para a igreja para me ver. Pelo amor de Deus. Eu não tenho nada para te dar. Vai na igreja para saber aquele que tem para te dar e é sobre ele que eu vou falar. Mas, mais uma vez, eu não vou na igreja pra ver quem tá lá. Eu vou na igreja porque eu quero receber Jesus, eu quero receber a palavra, eu quero ser tocado ali dentro ali. Não tem como eu ser tocado se eu não sei o que tá acontecendo ali dentro aí. Eu vou na igreja esperando isso, ser tocado, sair de lá uma pessoa melhor, né? E sei lá, talvez até
Heresia. Robertinho já tá achando ruim de eu falar que eu quero ser tocado. Tipo assim, parece uma coisa egoísta, né? Mas. Não, mas eu te entendo. Quando você fala isso, você fala assim, eu quero ter uma intimidade com o rito. Sim, claro. Eu quero saber o porquê que eu sento. Por que eu levanto? Por que eu ajoelho? Por que eu ajoelho? Vou te dar um ensinamento prático. Na Igreja Católica Apostólica Romana, estar de pé significa estar ressuscitado junto com Cristo. Ajoelhar significa sepultar os seus pecados junto com o Cristo sepultado. Você não precisa saber mais nada sobre ajoelhar e ficar de pé. Você tendo essa consciência é o suficiente. Todas as vezes que você se ajoelha na igreja, você sepulta os seus pecados. Todas as vezes que você se levanta, você ressuscita com Jesus ressuscitado. Boa. Você Eu fala imaginava. bonito demais, Não, cara. sabe por quê? Eu Você imaginava fala o contrário. Eu bonito pensava assim, ó, o padre falou, fica em pé. Se for que os outros que estão lendo lá na frente, eu não levanto, não, tá ligado? Porque A tem posição outros de que vão estar ler lá. de pé é a posição de quem está ressuscitado. Nós ressuscitamos com Cristo. E quando eu me ajoelho é porque eu desço a mansão dos mortos para sepultar os meus pecados. Porque foi para isso que Jesus morreu. O sacrifício da cruz foi para redimir meus pecados. E todas as vezes que eu me ajoelho, eu faço o memorial do sepulcro do Senhor. Eu desço ao sepulcro para deixar ali os meus pecados. E levanto ressuscitado como um homem novo. É isso que eu precisava saber, cara. Eu ia ajoelhar com muito mais gosto, sabendo que eu ia sepultar meus pecados. Sim. E É vou isso. levantar com muito mais Não, gosto, tô ressuscitando. E olha uma lógica. Olha só, não, cara, E olha que a isso, lógica, velho. assim, É o isso. entendimento final que você tem, que sempre que você se ajoelha, que você entra lá, que você vai no sepulcro lá, que você tá junto com ele no final, fatalmente, depois, você se levanta. Necessariamente seja, você tem que levantar. Você vai se levantar, ou seja, você vai ressuscitar. ressuscitar. Sempre que você se ajoelhou, Por isso que você vai depois reviver que novamente. você ajoelha, o que o padre faz? Fala, mistério da fé. Nós não entendemos. É o mistério da fé. E o que a gente proclama? Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Isso também é outra crítica que eu tenho, porque eu nunca sei o que eu tenho que proclamar lá dentro, não. Ninguém sabe. Eu nunca... Não, as pessoas Se não tiver antigas folhetim, sabem. se não tiver folhetim, Não, porque são várias as pessoas respostas. antigas sabem, elas Não sabem mudou todas tudo. as respostas na Agora ponta da língua. mudou. É. Mudou, o missal mudou. Se não tiver folhetim, ninguém sabe. Pô, é um pouco chato, né? A pessoa falando as coisas, você tem que ficar assim... Não, mas você tem Já que ir viu que tem mais gente que vezes, assim, velho. Mas se Não, você não, não, tiver a Eu consciência fico do assim, ato... mas é porque eu vou pouco, quem Mas vai se mais você tiver sabe. a consciência do ato, eu sei o que eu estava fazendo ajoelhado, eu sei o que estava acontecendo na minha alma quando eu ajoelhei, e eu sei o que está acontecendo agora que eu levantei. Você não precisa falar nada. Porque você sabe o porquê que você ajoelhou, porquê que você levantou. E não esqueça nunca mais. Qual que é a diferença de celebrar uma missa e de ver uma missa pra você? Quando eu presido, eu estou agindo na ação do Espírito Santo, na pessoa de Jesus Cristo. Eu sou o Cristo no altar. In persona Christi. Eu presido a Assembleia. Eu que vou agir na pessoa de Jesus Cristo. O Cristo que vai se apropriar do sacramento da ordem que eu recebi, vai presidir a Assembleia. Quando eu estou na Assembleia, eu sou presidido por quem está no altar. Essa é a diferença. É uma responsabilidade gigantesca, hein? Gigantesca. Você sente esse peso quando Cristo está em você? Falando através O Cristo de você? está em nós. Em todos nós. A partir do batismo, nós partilhamos do mesmo sacerdócio. A única diferença é que na Assembleia, eu fui tirado do meio do povo, constituído na dignidade sacerdotal, para representar este povo de onde eu saí nas coisas de Deus. Eu sou do povo. Por isso que quando eu chamo vocês para rezarem, orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício, ou para que o nosso sacrifício, eu me incluo. Porque eu também estou oferecendo um sacrifício por mim. Eu também preciso ser perdoado. Eu me ajoelho também na hora da missa, tenho os meus momentos de ajoelhar.
de sepultar meus pecados. Então, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. O que vocês respondem? Receba o Senhor Deus por tuas mãos, Padre, este sacrifício, para a glória do nome de Deus, para o nosso bem na Assembleia e para o bem de toda a igreja, que é o momento da liturgia eucarística, que é o momento em que as mãos do Padre, que são ungidas pelo óleo do crisma, ficam sempre voltadas para o povo intercedendo. Aliás, este gesto é um gesto sacerdotal, pertence exclusivamente ao Padre. Os fiéis leigos não erguem as mãos em momento nenhum da missa. Nem assim? Criou-se uma tradição na América, no Brasil, de rezar o Pai Nosso com os braços abertos. Sim. Né? Mas isso não é uma orientação litúrgica, porque abrir os braços é um gesto sacerdotal. Tanto que agora a nova versão do missal coloca um convite para que o sacerdote convide o povo a erguer as mãos, porque as comunidades foram acostumadas a isso. Sim. Não é um erro, mas não é um gesto que pertence à Assembleia, porque erguer as mãos é um gesto que pertence ao sacerdote, porque ele é o intercessor entre o povo e o altar. É um gesto sacerdotal. Acho que isso aí, sabe, eu não sei se é verdade o que eu vou falar, mas isso surgiu de rezar o Pai Nosso com as mãos dadas. Não, e aí, no final, a última pessoa que estava ali no final, que ele não tinha com quem dar as mãos, ele terminava com a mão assim. E aí quem estava sozinho, por exemplo, repetia meio que o gesto, sabe? Ficava com as mãos assim, porque não tinha onde pegar. Na verdade, os padres, no período da década de 80, quando foi o auge da teologia da libertação, que foi um movimento ideológico dentro da Igreja Católica, os padres queriam popularizar o rito. E queriam que os leigos fizessem também as partes que competem só aos padres, aos sacerdotes. Uma coisa é ser leigo, outra coisa é ser o sacerdote. Entendi. Então, os padres chamavam o povo para levantar a mão junto com eles. Os padres falavam para o povo rezar as orações que são deles. Vamos rezar junto agora. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, que é a oração pela paz. É uma oração de intercessão, ela pertence exclusivamente ao padre. Ele está intercedendo pelo povo. O povo não reza uma oração sacerdotal. Existe um sacerdote constituído no meio daquele povo. Senão não precisa do padre no altar. Se o leigo pode fazer tudo, então cada um faz o seu. Então esse período acabou que distraiu demais o povo. Então o que é do sacerdote é do sacerdote. O que é do povo é do povo. É um rito, é uma liturgia. E a liturgia pertence à igreja, não pertence ao padre, não pertence aos leigos. Eu não tenho direito de alterar aquilo que não é meu. Se a liturgia é da igreja, eu sou obrigado a obedecer. Por isso que no livro que nós usamos na missa, que chama-se Missal, vem rubricas. O que são rubricas? Letras vermelhas, rubras, que ensinam o que tem que ser feito. Então, antes de ler as letras pretas que vocês escutam, tem a orientação em vermelho. Abre o braço, fecha o braço, ajoelha, levanta, fala pro povo, vira as costas, vira pra frente, vira pro povo e fala isso. Tá tudo ali. Pô, é o missal que fica lá em cima? Eu achava que era uma Bíblia aberta. Não, é o missal. Que ficava lá. É o missal. A Bíblia nós não usamos na igreja, porque a igreja é o lugar da palavra proclamada. Ela é proclamada do altar da palavra pelo livro próprio, que chama-se lecionário, ou seja, o livro das leituras, como os pergaminhos do judaísmo. Qual que é a diferença do lecionário para a Bíblia? É porque a Bíblia tem uma sequência, que é uma sequência, digamos, literária, porque ela não é cronológica, ela pode ser uma sequência histórica literária. E o lecionário, ele tem uma sequência dentro do ano litúrgico, do calendário da igreja. Entendi. Então você tem o dia certo para rezar aquelas leituras. Caramba. Então cada dia, e são iguais no mundo inteiro. Qualquer lugar do mundo que você chegar, é a mesma missa. Só muda o idioma, essas coisas. Hoje em dia muda-se porque o latim já não é mais o... já não é mais a língua oficial para o rito da missa. É a língua oficial da igreja, o latim. E não vai deixar de ser nunca.
Só que com a mudança do Vaticano II, foi pedido que se rezasse os ritos em língua vernácula. Então, tirou o latim, não aboliu. O latim não foi abolido da liturgia. É permitido, inclusive, os cânticos em latim. E há uma orientação de resgate, sobretudo das partes fixas da igreja, que é o ato penitencial, que nós chamamos de Kyrie eleison, parte fixa do santo, no momento que reza o santo, que é o Sanctus, 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 né, que é a parte fixa. Sim. O Cordeiro de Deus, Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Então, as partes fixas da igreja, a orientação litúrgica é que sejam cantadas em latim. Você sabe Mas rezar uma essa- missa em latim? Sei porque a gente aprende... Bom, na vida religiosa, onde eu fui formado, a gente aprendia o rito antigo e o rito novo, né? Aham. Porque a ordem conservava ainda a missa, que chama a missa de sempre, que é a missa onde nós rezamos de frente para o altar e não de frente para o povo. Olá, seja bem-vindo. E este é o terceiro dia de nosso desafio de 21 dias, Crescendo com Deus. Ao olharmos para o próximo ano com esperança e expectativa, nosso desejo é viver de forma sábia. Durante esses 21 dias, nos prepararemos para um ano de crescimento espiritual. Nesta primeira semana, estamos traçando os caminhos para a presença de Deus. O caminho de hoje é o silêncio e a escuta. Nossa passagem é 1 Coríntios capítulo 2, versículos 9 a 13. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Vamos nos aprofundar na palavra? No final do caminho de Santiago de Compostela, famosa peregrinação na Espanha, os peregrinos cristãos, desde os anos 900, têm viajado até a catedral, onde se acredita que Tiago, apóstolo de Cristo, esteja enterrado. Uma caminhada de 10 minutos da catedral o levará ao Alameda Park, um banco circular onde 2 pessoas podem se sentar a 7,5 metros de distância e conversar em sussurros. A acústica do Banco dos Sussurros desafia a distância e cria uma proximidade que tem deleitado casais apaixonados por mais de 100 anos. Nós cristãos, assim como os peregrinos do caminho de Santiago, há milhares de anos percorremos grandes distâncias, física e espiritualmente, na esperança de ouvir a voz de Deus. As Escrituras relatam centenas de histórias de pessoas que encontraram a Deus, de Moisés na sarça ardente ao burro de Balaão, dos sonhos de José à visão de Pedro no telhado. E hoje nós também esperamos ouvir Deus falar de maneira poderosa, mas às vezes o som mais poderoso que podemos ouvir não é um grito, mas um sussurro. Você abriu o Glorify hoje com esse mesmo desejo, com a esperança de ouvir a Deus de alguma forma. Talvez você não tenha pensado assim, mas suas ações expressam seu coração e Deus conhece nossos desejos e intenções. Talvez Deus pareça distante de você hoje, física ou espiritualmente, mas Ele desafia a distância e fala em sussurros para que nos aproximemos. Qualquer anseio que você sinta por Deus é uma evidência de sua presença, não de sua ausência. O fato de você ter reservado esse tempo hoje
para buscar a Deus é uma evidência de que o Senhor já está sussurrando para você. Seu desejo é uma dádiva que Deus lhe concedeu. Sua proximidade não é medida em metros ou quilômetros. É medida em experiência. Ela é medida em afeto e afinidade. Um casal que se ama, sentados cada um em lados opostos do banco dos sussurros, podem estar mais próximos do que nunca. Reflita e ore comigo. Que palavra seu coração está sussurrando para Deus? As ações falam mais alto do que as palavras. O que Deus está ouvindo você dizer? Neste momento de quietude, peça ao Espírito Santo para te dar discernimento para ouvir os sussurros de Deus e aproximar-se dele, encontrando intimidade e deleite no amoroso Pai Celestial. O Senhor já conhece as profundezas do seu coração. Coloque diante dele agora mesmo qualquer fardo ou anseio que esteja escondido e peça sua paz, direcionamento e provisão. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, que revela as profundezas de tua sabedoria e amor, ajude-me a ouvir teus sussurros. Em minha busca para ouvir tua voz, ajude-me a me aproximar de ti em cada experiência. Ouça os sussurros do meu coração e ajuda-me a reconhecer tuas respostas em minha vida. Em nome de Jesus. Amém.